Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Micro Power Up. O meu nome é Danilo e nesta aula nós construiremos um assistente jurídico com inteligência artificial, um sistema que é capaz de fazer consultas à Constituição Federal e te apresentar de forma prática e com exemplos sobre os seus direitos e garantias fundamentais. Para isso, nós utilizaremos o Langflow. Se você não o conhece, o Langflow é uma ferramenta que você consegue construir uma automação através de uma plataforma visual. Ou seja, você tem aqui blocos de instrução e quando esses blocos estão conectados de maneira lógica, você constrói a sua automação. E o mais legal de tudo é que nós trataremos de um assunto muito legal na construção de agentes, que é o RAG. Ou seja, a possibilidade de o meu agente de inteligência artificial fazer consulta a documentos externos para a produção do seu conteúdo. E ao final, nós teremos essa aplicação aqui. Então, olha só que legal. Eu fiz aqui duas interações, de maneira bem informal. Em primeiro momento, eu perguntei se eu posso me reunir pacificamente em locais abertos ao público. E ele, de maneira bem técnica, ele referenciou o artigo da Constituição que trata sobre isso e ainda assim mostrou aqui um caso ilustrativo para facilitar o meu entendimento. Num outro exemplo, eu interagi com ele e perguntei quem pode fazer o ingresso na minha residência. Então, ele entendeu essa minha pergunta como o direito à inviolabilidade do domicílio e trouxe todo o contexto aqui dessa minha dúvida, me apresentando uma resposta também com um exemplo ilustrativo. Então, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender todos os conceitos abordados aqui. Antes de tudo, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ficar por dentro de dicas de inteligência artificial, principalmente se o seu objetivo é criar negócios de forma inteligente e acelerada com o apoio da IA. Para esse vídeo em questão, nós falaremos sobre algumas tecnologias, entre elas o Langflow, que permitirá eu construir a minha automação, o Lovable, que vai me permitir ter uma interface visual para que eu possa fazer o acesso tanto pelo computador quanto pelo celular. Falaremos sobre o RAG, que é a possibilidade de eu aumentar a capacidade de produção de conteúdo de um modelo de linguagem através de consulta a documentos. E por fim, teremos acesso à nossa ferramenta. Então vamos lá, eu tenho acesso aqui ao Langflow. Se você não conhece, o Langflow, como nós já falamos, é uma ferramenta que permite eu construir uma automação através de uma interface visual. Então ele vai ocultar boa parte dos códigos de programação da biblioteca chamada LangChain do Python. Então, o primeiro passo é o seguinte, eu vou clicar aqui na opção de novo fluxo. Ele me apresentará algumas opções pré-configuradas, entre elas a possibilidade de eu criar um RAG, mas não é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui na opção de fluxo em branco. Legal. Como que funciona o Langflow? Em primeiro momento, eu vou definir aqui o nome do projeto. Então, nessa parte superior, vou aumentar um pouco mais aqui. Vou colocar aqui Assistente Jurídico Constituição Federal. Legal. Como que vai funcionar aqui? Eu terei um modelo de linguagem que vai produzir as suas respostas, mas eu quero deixar um documento à disposição dele, para que quando ele for fazer a construção da resposta dele, ele consiga fazer uma comparação com o conteúdo que tem nesse documento, para então apresentar a resposta ao usuário. Então o primeiro passo, o primeiro bloco que eu precisaria aqui é um bloco chamado File, onde eu vou carregar o meu arquivo. Então eu clico em File e adiciono ele a esse Canva. Beleza? Aqui eu já vou adicionar a Constituição Federal. Para facilitar, o que eu fiz aqui? Ao invés de carregar toda a Constituição Federal, como nós vamos falar apenas dos direitos e garantias fundamentais, eu copiei só o título 2 da Constituição, coloquei ali num arquivo TXT mesmo e fiz aqui o upload nesse bloco. Beleza? Na sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso dividir esse texto, porque quando o modelo de linguagem for fazer a consulta, ele precisa encontrar blocos para facilitar ali a consulta dele. Então eu venho aqui na opção de split, para eu fazer o recorte desse texto. Então eu tenho aqui split text.
O que ele tem aqui? Ele tem duas informações importantes. Ele tem o chunk size, que é o tamanho dos meus blocos, tá? Então ele tem aqui 1000 caracteres, e ele tem essa opção aqui chamada chunk overlap. Ou seja, quando eu for fazer essa consulta a esses blocos de instrução, eu terei blocos com 1000 caracteres, mas eu consigo, por padrão, fazer a consulta de até 200 caracteres de um bloco anterior, o que ele permite ali otimizar a sua consulta. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aí, diminuí, acho que agora ficou legal. Então, beleza. O próximo passo, eu preciso armazenar esses blocos em algum banco de dados vetorial. Então, eu tenho aqui o ChromaDB. O ChromaDB eu acho que é a melhor opção para esse projeto pequeno que nós estamos fazendo. Ele é um banco de dados local e bem pequeno. Então, eu vou deixar esse ChromaDB aqui. E na sequência, eu preciso transformar esses dados vetoriais que estão no ChromaDB numa forma que o modelo de linguagem consiga analisar semanticamente aquele dado. Então eu preciso transformar esse texto em embeddings, que é a estrutura semântica que o modelo de linguagem consegue fazer análise. Então eu vou utilizar um modelo de embeddings da OpenAI. Então, beleza. O que ele já buscou aqui, eu tenho uma chave API global com a chave da OpenAI. Se você não tiver, você precisa fazer o acesso, se optar pela OpenAI, fazer um acesso à plataforma deles, criar uma chave API e colocar aqui. Se você quiser algum outro modelo de linguagem, fica a seu critério, basta selecionar aqui o bloco correspondente, produzir a chave API e colocá-la nesse campo. Então, nesse primeiro momento, nós já temos aqui o bloco inicial, que é eu fazer a consulta ao meu documento, dividir esse documento em blocos, salvá-lo num banco vetorial e, na sequência, transformá-lo numa estrutura que o modelo de linguagem consiga fazer o acesso. Então, feito isso aqui, eu vou fazer a conexão entre esses blocos. Então, eu clico aqui em arquivo, eu clico aqui, conecto com o arquivo do meu text split. Na sequência, eu clico aqui no text split e me conecto ao ChromaDB. Do ChromaDB, eu me conecto aqui ao embeddings da OpenAI. Então, essa primeira parte foi feita. Agora que eu já tenho o banco de dados vetorial pronto, o próximo passo é construir a interação do meu agente com o usuário final. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou espelhar aqui o meu ChromaDB, tá? Porque eu já tenho o banco de dados vetorial. Eu preciso agora que o meu usuário faça uma pergunta, que o agente de IA faça a consulta a esse banco para produzir o seu conteúdo. Então, eu pego aqui o ChromaDB, beleza? Ele tem que ser o mesmo desse que está abaixo aqui. E também pego os embeddings que foram produzidos. Que também são as mesmas informações das que foram carregadas aqui abaixo. Beleza? Deixa eu colocar um pouco mais acima aqui. Então, partindo de um conceito de um chat, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte, eu preciso que um usuário faça uma pergunta. Então, eu venho aqui nessa consulta de blocos e eu vou procurar aqui por chat input, que vai permitir aqui que o usuário faça a inserção de um texto. Vou precisar também de um bloco parser. Deixá-lo aqui. Vou precisar também de um bloco, o prompt, né, que será ali as instruções que eu vou repassar a esse agente. Diminuir um pouco. Preciso de um bloco que vai construir essa resposta ao usuário, que é o bloco de agente. E lembrando que nesse bloco de agente eu preciso colocar qual que é o modelo de linguagem que eu estou utilizando e também colocar a chave API.
eu optei por utilizar o mesmo da OpenAI. Então, tanto para a produção aqui dos embeddings, quanto para a produção do conteúdo que será feita pelo agente, beleza? Dependendo do que você optar, você pode selecionar aqui, selecionar o modelo de linguagem pretendido e colocar a chave correspondente. E por fim, eu tenho aqui a saída que eu devo apresentar ao usuário. Então, vou colocar aqui um chat output, que é a resposta exibida ao usuário. Então, antes de fazermos a conexão entre os blocos, eu preciso entrar aqui no meu prompt, que é a instrução que eu vou repassar ao meu agente. Então, eu já tenho aqui um prompt pré-definido, ele é bem simples, tá? Então, você é um assistente jurídico que deve responder de forma didática aos usuários sobre os seus direitos e garantias fundamentais. Siga as regras, seja objetivo e claro, sempre referencie o artigo da Constituição e apresente um exemplo prático para ilustrar o caso. Então, vou colocar aqui, ó, com base no... Vou colocar aqui com base no texto, né? Que eu vou colocar esse texto entre chaves aqui, para que ele seja uma variável. Então, com base no texto, responda a pergunta. Vou colocar a pergunta também. A pergunta. Então, beleza? Feito isso aqui, eu vou na opção de checar e salvar. Agora eu preciso fazer a conexão entre esses blocos aqui. Então, o usuário fará uma pergunta e assim que ele fizer essa pergunta, eu já me conecto aqui com essa opção de pergunta, com essa variável pergunta do meu prompt. Também eu me conecto aqui a pergunta do usuário ao meu banco vetorial, certo? Porque ele vai fazer uma pergunta, mas também essa pergunta tem correlação aos dados que foram armazenados nesse banco vetorial. Conecto aqui os embeddings desse banco vetorial com os embeddings que foram produzidos pela OpenAI. Conecto aqui os dados desse ChromaDB, né, do banco vetorial, com o meu parser. Esse parser, eu fiz a alteração dessas informações que estavam no meu banco de dados para um texto, beleza? E esse texto aqui, eu vou me conectar à instrução do meu prompt. Então, eu me conecto aqui. Esse prompt, essas instruções, eu me conecto à entrada do meu agente e a resposta do meu agente, eu me conecto à saída que será apresentada ao usuário. Então, a princípio, esse esquema já está funcional. E depois de feita a conexão, eu posso fazer um teste no próprio Langflow, clicando nessa opção de Playground. Ele vai simular uma tela de chat, onde eu posso fazer a minha pergunta, e a ideia do meu assistente é o quê? É ele fazer a consulta à Constituição Federal que nós carregamos como arquivo, para ele formular a sua resposta. Então, eu perguntei, posso reunir-me pacificamente em locais abertos ao público? E olha só que legal, ele disse que sim, né? Ele informou qual que é o artigo e o inciso da Constituição que trata dessa minha pergunta e também apresentou aqui um exemplo prático para facilitar o meu entendimento. Então, o nosso fluxo está funcionando perfeitamente, fazendo ali as suas consultas por meio do RAG. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse fluxo aqui de forma acessível, pois eu cliquei aqui em Playground, eu tenho aqui acesso ao meu ambiente, mas eu quero acessar de maneira externa, seja pelo computador, pelo smartphone, enfim. Então eu posso clicar aqui na opção de Publish, temos a opção aqui de API Access. Clico aqui. Nós temos diversas formas de fazermos a conexão com esse fluxo. Eu vou passar uma forma aqui bem simples, bem tranquila de se fazer, que é construindo um ambiente através de uma outra ferramenta de inteligência artificial generativa. Então eu vou clicar aqui na opção de JavaScript, vou copiar esse código aqui, venho aqui em fechar
E também eu clico aqui nessa opção de configurações nessa parte superior direita, clico em Settings, venho aqui em Langflow API Key, clico na opção de criar uma nova chave, ou seja, eu estou autorizando que um sistema externo tenha acesso a esse fluxo por meio dessa chave API. Eu vou colocar aqui, ó, aula assistente jurídico micro power up. Gero essa chave, copio essa chave e eu vou anexar essa chave àquele código que foi gerado inicialmente. Então aqui eu tenho espelhado um bloco de notas. O primeiro passo é o que? Eu vou colar aqui aquele código de API que foi gerado pelo Langflow. E agora eu vou vir aqui e colar também a minha chave de acesso. O procedimento que será feito aqui não é o mais seguro. É só para você fazer um teste da funcionalidade desse ambiente, tá? Mas, de toda forma, não seria ali a prática mais adequada para se fazer. Eu venho aqui, ó, eu tenho aqui uma referência a uma variável de ambiente para acessar esse fluxo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, vou colar a minha chave aqui, beleza? Ressalto, não é a forma mais correta de se fazer, mas é algo funcional para que você faça o teste e veja ali o seu assistente funcionando em vários dispositivos. Então colei a chave aqui, ó, coloquei uma aspas duplas e colei a chave que foi gerada de acesso. Eu vou copiar todo esse código aqui. E agora nós vamos acessar o Lovable para fazer a interface visual do nosso sistema. Então eu fiz acesso ao Lovable. O Lovable ele é capaz de construir ali alguns sistemas através de um prompt. Eu faço um pedido e ele gera o conteúdo. É a proposta do nosso vídeo, que a gente faça a construção ali de um sistema de maneira acelerada. Ressaltei ali que, apesar de eu ter incluído a chave API de acesso ao Langflow diretamente aqui no código, não é a prática mais adequada, mas é para a gente ver o sistema funcional. E o que eu pedi aqui no Lovable? Pedi para que ele crie, na verdade, um assistente jurídico, uma interface similar ao ChatGPT, em que eu tenho uma caixa de diálogo na parte inferior e as respostas aparecem na parte superior. Eu quero que a tela seja responsiva, ou seja, se eu acessar pelo notebook, ele faça uma adaptação. Se eu acessar pelo smartphone, ele adapte a tela. Pela televisão, da mesma forma. Eu quero que o sistema terá que ser construído com base numa API do Langflow. Então eu tenho aquele código API que foi gerado pelo Langflow, eu vou colar esse código aqui, beleza? Na sequência eu vou deletar essa chave API do Langflow por segurança, mas é basicamente isso. Então eu vou clicar aqui na opção de gerar esse pedido para ver como que ele vai construir essa interface do meu sistema. Então olha só que legal, depois de alguns minutos o Langflow processou o meu pedido e já me apresentou aqui o meu assistente jurídico conforme as instruções que eu passei. Então eu posso fazer aqui outras perguntas para ele ainda nesse ambiente de produção, de teste, né? Então eu vou falar assim, ó, o que é o princípio da legalidade? Vamos ver o que ele vai me responder com base na Constituição Federal. Então olha só que legal, da mesma forma ele fez a consulta à Constituição, referenciou o artigo, o inciso e apresentou aqui um exemplo prático. Então nosso sistema está funcional. Na sequência, para que eu tenha esse sistema hospedado, para que outras pessoas possam fazer o acesso, eu venho nessa opção aqui gratuitamente de Publish. E pronto, ele fez a hospedagem, tá, dentro do pacote gratuito que nós temos na Lovable e apresentou essa URL de acesso. Então se eu clicar nessa URL aqui, eu serei direcionado a uma página que contém todo esse meu fluxo automatizado. Se eu quiser, posso copiar esse endereço e compartilhar com as pessoas. É claro que a nossa ferramenta poderia ser otimizada, principalmente com critérios de segurança.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido para você de base para a construção de outros projetos. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever em nosso canal. Te vejo numa próxima.